Boa noite, estamos começando mais um Papo de Terça, o Papo de Terça número 52, e hoje eu vou falar sobre a importância dos estudos complementares na formação do arteterapeuta. E para essa conversa de hoje eu vou receber o Edson Fiuza. Eu sou Flávia Argrives, professora de artes para terapia, uma profissão que reúne a professora, a terapeuta e a artista, e como eu costumo dizer, não necessariamente nessa ordem. As nossas conversas aqui no perfil Arte para Terapia são voltadas para todos os terapeutas que utilizam a arte na sua prática profissional. E são eles os arteterapeutas, os terapeutas artísticos, os arte-psicoterapeutas, psicoarteterapeutas e psicólogos cuja abordagem contemple o uso da arte. E a nossa intenção aqui é estar auxiliando tanto estudantes quanto aos profissionais dessas áreas. Eu proponho o fortalecimento do uso da arte nos nossos atendimentos através do estudo da história da arte, um estudo focado na nossa prática profissional e estimulando o uso desse conhecimento nos nossos atendimentos individuais e em grupos. E defendo também que a melhor maneira de se fazer isso é em grupo, é estando junto com outras pessoas que têm os mesmos interesses, os mesmos objetivos e sentem as mesmas dores que você nessa busca do fortalecimento da arte no seu trabalho. E uma das dificuldades, que eu percebo, e que meus alunos relatam, é que muitas vezes, mesmo tendo muito conhecimento de arte, eles têm dificuldade de articular e de trazer esse conhecimento de arte para a sua prática nessa profissão, muitas vezes uma nova profissão, que é como terapeuta. Boa noite para vocês. Estou vendo aqui as pessoas entrando. Tem alguns avisos, lembrando que os papos de terça são toda terça-feira às 20 horas e tem uma outra live toda semana também, sextas-feiras às 8h30 da manhã. As lives de sexta-feira de manhã, das 8h30, ela tem uma pegada um pouco diferente, porque eu trago também técnicas, materiais, a gente faz práticas, ao longo da live, e eu sempre deixo um exercício, para vocês experimentarem no final de semana, já que a live é na sexta-feira, Então, lembrando que o nosso papo de hoje é o papo de terça número 52, e o tema é a importância dos estudos complementares na formação de um arteterapeuta. E eu vou receber para conversar comigo e trocar experiências Edson Fiuza, que é estudante de arteterapia. E eu também quero saber a opinião de vocês sobre esse tema, se vocês fazem ou fizeram cursos, participam de workshops, oficinas, enfim, que áreas de conhecimento vocês foram buscar para complementar a formação de vocês como arteterapeutas. E curiosamente, falando desse tema hoje eu recebi a renovação da minha carteirinha da Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro. Chegou hoje, Então, por isso eu tô com ela assim na mão. Lembrando que a arteterapia é uma profissão que ainda está nova, ainda está se constituindo, Ela é uma ocupação nesse momento, mas está aí caminhando para a regulamentação e o reconhecimento como profissão. Vocês talvez tenham visto, rodando aqui no Instagram, que o projeto de lei que regulamenta a profissão, ele subiu mais um degrau, alcançou mais um pedacinho dessa estrada, mas ainda está em processo, dessa regulamentação. Então são várias fases, Então desde 2015 a arteterapia está nesse movimento, nessa busca do reconhecimento como profissão. Então é uma profissão nova e por conta aí que também ela é atravessada, por diferentes áreas de conhecimento, como a psicologia, a arte e tudo isso. Então,
Eu queria saber se o Edson já está por aí. Eu acho que sim. Vamos ver. Vou procurar você aqui. A câmera sempre está virada para o outro lado, né? Sumiu, tá tudo preto. Ah, você Tô está aí. aqui. Boa noite. Boa noite. Tudo Delícia estar aqui bom? hoje com você. Ai, que Então, para quem não ótimo. sabe, eu vou dar uma introduçãozinha aqui, mas depois eu vou passar a palavra para você, Sim, tá? sim, depois eu falo. Não sei quanto tempo a gente se conhece exatamente. A gente se conhecer, assim, 2020. Não, 20. antes eu acho. Eu acho que você até participou de alguma oficina minha antes de entrar na Uhum, jornada. Mas eu conheci o Edson na jornada, né, Pintando Arcanos, que é um grupo terapêutico que eu tenho com a Maria Tereza Rocha, né? É uma jornada, né? É um grupo terapêutico que dura um ano. E foi aí que a gente se conheceu, né? E nesses grupos, com um trabalho tão intenso, né? A gente acaba se conhecendo muito, né? uhum, E já naquela época você estava com esse sonho, né? Com esse desejo de fazer sua formação em arte terapia e participando de tudo que você encontrava sobre temas de arte terapia. Você acha que não tinha nada, em todo lugar que eu entrava, você estava lá, né? uhum, E lugares que eu não conseguia ter ido, você foi. Então, é uma pessoa assim que me chamou muita atenção por essa busca, né? Quando a gente quer muito uma coisa, né? E está buscando e lutando para aquilo e tentando se informar, né? Também experimentar muitas coisas, né? E por conta desses desdobramentos, né, da vida, hoje o Edson está aqui também no Arte para Terapia. Ele trabalha aqui na equipe, né, nos bastidores e me ajuda muito, né, na construção desse projeto que tem como grande foco e objetivo, né, esse estudo e esse fortalecimento da arte na arte terapia e terapias demais terapias que usam arte, como nesse perfil mesmo, né, de estudos complementares, né? Então, eu vou dar a palavra a você para você se apresentar e falar livremente o que você quiser. Tem aquela lista, tem umas perguntas, né? Acho que deu uma congelada. E uma das coisas, né, que é importante, deu uma congelada aí, eu fiquei aqui. Vou passar de novo a Ô, palavra para você. Boa noite. olá, boa noite, Flávia. Boa noite, quem está assistindo aqui a gente. É um prazer, mais uma vez, né, estar aqui no Papo de Terça. Já tive algumas vezes, né, e é sempre muito bom estar aqui conversando e trocando com você, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Edson Fiuza, eu sou formado em turismo, sou ator, sou professor de teatro e sou arte terapeuta em formação. Então, assim, vou contar um pouquinho rápido, né, da minha história. Em 2020, né, que foi esse grande ano da pandemia, eu conheci a arte terapia e assim, fiquei encantado, né? E aí eu comecei a fazer os meus mergulhos. E eu já imediatamente, eu já queria começar a estudar, comecei a procurar curso de formação e tudo. Só que por conta da pandemia, né, assim, no auge da pandemia, eu acho que isso foi no meio do ano, mais ou menos, que eu comecei a conhecer a arte terapia, não estava em nenhum lugar formando turma, justamente por conta da pandemia, né? Foi aquele momento, né, de como é que vão ser os cursos de formação. Eles suspenderam as aulas, retomaram as aulas, mas tinha aquela questão, como é que vai, que turma é essa que a gente vai reabrir, né? Vai ser online, vai ser híbrida, aceita pessoas de Exatamente. outro estado. Você É, entrou bem naquele aquele momento. Isso é furacão, uma coisa né? interessante também, Edson, Hum, de como é que é essa história, né, de você entrar no virtual e depois começam a ter encontros presenciais, né? sim, sim, exatamente. E aí eu comecei e falei, caramba, então eu vou ter que aguardar, né? E aí começou foi um bombardeio, assim, bem positivo de, de workshops, de lives, de oficinas, de vivências. Então, assim, eu era considerado assim um rato de oficinas, né? Eu tudo que estava aparecendo, eu estava fazendo e participando, né?
E aí foi até na semana de arte terapia lá da Leisa Pereira que eu conheci, o teu trabalho já me chamou a atenção ali e fui fazendo. E aí só Ah, no, sim, né? foi, foi justamente até interessante isso, porque 2020, né, teve aquele primeiro baque, ninguém sabia muito bem o que fazer, depois começou assim muita oferta, né, de Uhum, coisas assim, gratuitas, né, de sim, qualidade, coisas muito legais, né? Então teve também, abriu-se também uma grande oportunidade, né, das pessoas conhecerem a arte terapia, né? Não só experimentarem, sim, mas também se interessarem em se tornar arte terapeutas, né? Tudo isso acho que foi contemplado e teve uma oferta. E essa semana de arte terapia, que foi organizada pela Leisa Pereira, eu sou professora do curso de formação, desse curso de formação da Leisa, e fui uhum, convidada para participar e ofereci uma oficina, né, que era sobre a Lígia Clark. E era uma sim, oficina, foi uma experiência incrível, porque tinha assim, foi uma semana, tinha de manhã e de tarde, né? sim. Então tinha assim 400 pessoas, 300 pessoas. A minha tinha, fiquei triste que a minha não tinha 300, né? Chegou a 200 e pouco. Era muito organizado, né? Muito estruturado, foi muito Sim. legal. E eu não te conheci naquele momento, mas É, você me conheceu naquele momento, que a gente não consegue, né? não, Realmente sim, ver todo mundo, né? Falar com todo mundo. Muito legal. exatamente. E aí, assim, foi assim, um marco muito importante aquele evento, né? Porque assim, eu fiquei conhecendo o que que era a arte terapia, e aí foi me chamando a atenção várias coisas, né? E teatro, e contação de histórias, e colagem. Eu fui vendo um pouquinho de cada coisa, e aí eu fui fazendo os meus mergulhos, né? E aí, quando chegou em 2021, antes de eu entrar no curso de formação, eu estava assim, muito ansioso, né? Para começar, para, né, de fato começar. Porque eu digo que eu comecei antes de começar, né? Eu sempre falo isso, eu comecei antes de começar, Você né? já chegou. Eu acho que até você deve ter percebido um diferencial, talvez, nos seus colegas, de você já chegar com muita informação, Sim, né? sim, E você faz a formação com a Eveline Carrano, não é com a isso? Eveline Carrano. Eu estou há um ano fazendo a formação com a Eveline Carrano. Mas antes de eu entrar no curso da Eveline, eu estava assim tão ansioso que eu precisava de alguma maneira, não sei, colocar isso para fora e, sabe, trabalhar mais isso. Foi quando eu criei esse Instagram, que é o Estudarte Terapia, que era um espaço para eu mostrar. Eu nunca tive, assim, um constrangimento nem nada de mostrar os meus trabalhos, né, os meus experimentos. Aí eu criei esse Instagram, né, esse perfil, e aí logo em seguida eu entrei para o curso da Eveline, né? Mas aí, assim, no final de 2020 também a gente se conheceu, eu entrei lá na jornada com o Pintando Arcanos, já fui trabalhando, e assim, sinceramente, quando eu comecei o curso de formação, eu já tinha, assim, é, visto muita coisa, né? É lógico que a gente sempre está vendo coisas novas, sempre vem aparecendo, a gente sempre está estudando, mas eu já estava assim, caramba, um pouquinho de cada coisa da arte terapia eu já estou conhecendo, né? Um E pouquinho. tem uma coisa importante também, Edson, que assim, o fato de Uhum, você ter em 2020, né, entrado na jornada, né, Pintando Arcanos, é um grupo de arte terapia, é um grupo terapêutico, um trabalho terapêutico, né, que uhum, dura um ano. Então, na verdade, você já experimentou ali como cliente esse processo, né, da arte sim, terapia em grupo e numa coisa revolucionária que era uma em grupo online, né? uhum, Então, assim, você já entra também tendo vivido, né, essa experiência do cliente de arte terapia, de uma arte terapia em grupo, sim, né? uhum. E aí entrei para o curso, né? Aí, assim, já estou um ano fazendo e a gente ainda está nesse modo online, agora que a gente vai para uma coisa mais um pouco híbrida, né? Só que eu sempre fui uma pessoa, eu acho que eu também trago isso do teatro, né? De querer experimentar muito. Eu quero experimentar, sabe? É uma curiosidade. E se eu fizer assim? E se eu fizer desse jeito? E se eu fizer?
de outro, né? E até na própria pandemia, quando esse boom de cursos, né, o que eu fazia, né, era com muito pouco, fazia com o que eu tinha aqui em casa, né? E assim, não saí comprando coisas nem nada, fui fazendo com o que eu tinha aqui e foi muito legal. E eu gosto disso, de estar descobrindo, de estar experimentando. Eu acho que o arte terapeuta precisa disso, sabe? Dessas descobertas, dessas experiências, de estar ali buscando, né? Porque assim, o curso de formação, ele tem um conteúdo, né? É muita coisa, a gente tem um tempo curto, então assim, mas acho que como qualquer curso, né? Como qualquer profissão, você tem que sempre estar ali no estudo, né? O estudo não para. Você sempre tem que ir além daquilo que está ali, inclusive nas graduações, né? Sim, Não é só a questão do curso de formação em arte-terapia, na graduação também. Você vai fazer na uma graduação graduação. na faculdade de 5 anos, não adianta, você tem que ficar também ligado, né, em outras coisas e ir se percebendo ali qual é também o seu perfil profissional ali dentro daquela área, né? Porque Uhum, também tem essa questão. E quando você fala dessa curiosidade, dessa experimentação, né, que está muito viva assim em você, e que você uhum, até colocou agora como isso uma coisa muito importante para o arte terapeuta estar alimentando, né, é esse uhum, experimentar na prática da arte mesmo, né? É esse estar sim, experimentando, né, nesse sentido de vou fazer colagem, vou pintar, vou esculpir, vou trabalhar o teatro, vou trabalhar o corpo, né? Tá nesse se lançando, né, uhum, nessa questão. E aí fala-se muito, né, da criança interior, né? uhum, Então, uhum, vamos pensar que essa criança interior é uma criança curiosa, é uma criança que quer fazer coisas, quer experimentar e quer aprender. Então, uma maneira também da gente estar alimentando essa criança é alimentando esse artista, né? E é um ponto sim, relevante, né, dentro da sua construção, né, como profissional, né, esse espaço. E, aliás, isso é uma coisa que eu queria que você falasse um pouco, né, hum, dessa questão do lugar, desse estudo complementar, o lugar da arte, né, da experiência artística e do estudo teórico também da arte, né? Qual é o uhum. lugar que isso ocupa para você dentro desses estudos complementares na sua formação? Ah, eu acho que assim, é um lugar que é fundamental, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei esses meus mergulhos, eu uma das primeiras coisas assim que eu comecei a estudar foi a questão da soul collage, né? Então a soul collage, ela me ajudou muito nas minhas colagens de hoje em dia, né? Então assim, a soul collage é uma ferramenta que está ali comigo, né? Assim como eu estou descobrindo a história da arte, né? Eu, como me formei em turismo, eu tive história da arte, né, na faculdade, tive um período com história da arte e assim já me apaixonei pela história da arte. E aí quando a gente começou a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar com você há um ano atrás, é, eu tive um outro olhar para isso, sabe? Eu começo a perceber, caramba, como é, eu acho que é aquela questão da gente tirar a arte daquele lugar distante, né? Trazer a arte próxima da gente, né? Porque isso é uma coisa que você já falou também aqui várias vezes, né? Aquela coisa de colocar a arte num pedestal, é tirar isso, é trazer isso para próximo da gente, é fazer buscar essas experimentações. Ah, eu não tenho isso, então eu vou fazer com aquilo, não ficar se limitando, né? E eu sou muito assim. Eu vou fazer uma vivência, uma oficina, o material é esse. Ah, não tenho esse, ok, eu vou partir para outra coisa. Não vou deixar de fazer, entendeu? Eu sempre fico nessa curiosidade, nessa busca, né? E eu acho que a história da arte, a arte em si, né, são ferramentas assim muito
importantes para um arte-terapeuta e buscar. E assim, eu me considero um arte-terapeuta artista, não só porque eu sou do teatro, nem não, mas eu acho que é porque eu estou sempre ali buscando, estudando na arte, né? E na história da arte agora que eu venho conhecendo mais profundamente. E você ainda tem o teatro, né? O Ainda teatro tenho também, que é uma teatro. outra profissão, né? Que você é ator e professor de teatro. Então, o teatro também vem compondo, né? Porque eu acho, como a arte-terapia ela é uma profissão, é uma terapia que traz, né? Muitas expressões e muitas linguagens da arte, e o teatro faz parte, né? Então, você também tem muitos profissionais diferentes, assim, no sentido de, assim, talvez você se torne um profissional, um arteterapeuta, trazendo o teatro, trazendo essa pegada da arte como uma experimentação, né? Então a gente vai também construindo o nosso modo de trabalhar e o nosso modo Sim, de lidar com a expressão artística, né? é. Mas isso também só é possível quando você se experimenta, né? E se experimentar não é saber tudo, não é fazer tudo, né? Mas quando você se lança em várias coisas, você também vai se encorajando a estar lidando também com aquele desconhecido, com aquilo que você não sabe, né? O seu cliente Uhum. traz uma coisa que você não conhece, você não tem que conhecer, né? Sair desse lugar Sim, também de eu sei tudo e tal, né? Então, a gente não mas você já sabe. está tão, já exercitou tanta coisa que isso, lidar com alguma coisa que você não sabe, pegar um material, o seu cliente quer fazer trabalhar com um material que você desconhece, isso deixa de ser um bicho de sete cabeças, porque, ok, vamos lá, vamos descobrir, né? Vamos assim nesse processo aí, tá? Descobrindo como é que se faz isso, né? Então, Exatamente, eu acho Flávia. que isso é legal. E a questão, até que eu já falei aqui da colagem, né? Que eu fiz muita colagem, então me deixou muito num lugar assim, seguro, né? Mas aí, quando eu comecei a fundo a estudar, porque assim, eu trabalho com você aqui como assistente nesse perfil do Arte para Terapia, mas tem o Edson assistente e tem o Edson também, que é estudante, que está ali aprendendo, que está ali buscando, né? E eu queria muito sair desse lugar de, tem uma vivência, tem uma expressão livre, vou fazer colagem. A colagem, para mim, é tranquilo. Então, esse estudo mais profundo da arte, esses mergulhos na história da arte também, começou a me despertar para outras coisas. Eu agora estou num super momento tintas. E estou super Ah, sim, a ali. pintura, pintura. Tô, Não, e até você gosta muito de colagem, faz muita colagem, né? Mas você já está uhum, misturando colagem com outras coisas. Eu acho que sim, eu também tive um papel aí de desconstruir a colagem que você tinha construído. Porque agora sim, você aprende a fazer uma colagem e depois você desconstrói essa colagem. Isso é uma experiência importante, né? Para uhum, carregar, né? exatamente, né? E então eu estou assim curtindo muito essa questão da pintura, de experimentar, né? E assim, eu gosto muito também de estar trabalhando, não sei como é que vai ser futuramente, né? Mas eu gosto muito de estar em grupos. Isso para mim é muito legal, né? E você falou aqui no início da conversa, eu tive essa experiência, né, lá no Pintando Arcanos. Ano passado também tive uma experiência muito legal no ateliê Neuroarte, né, que é oferecido pelo IFE, lá de Campos. E assim, foi um momento assim de arte terapia mesmo que eu tive, foi quase um ano com oficinas toda semana, né? E aí, assim, eu tô ali também no papel de cliente, né? Mas também tem aquela coisa do estudante. Então, assim, eu participo, eu vou anotando essa oficina. E aí também, uma coisa que eu reparo que eu faço muito, eu penso muito nos desdobramentos, né? Eu penso muito. Se eu fiz uma oficina que tem
usando um guardanapo e uma tinta, e como é que eu posso desdobrar isso para uma outra coisa, como é que eu posso levar isso para o teatro, né? Então, assim, eu vou jogando todas essas coisas num bote só e vou remando, entendeu? Tudo isso que eu vou aprendendo, vou jogando num lugar só, nesse caldeirão, e vambora, né? Eu penso muito nessa coisa do desdobramento. Eu posso fazer isso, eu posso pegar essa coisa e fazer aqui, fazer desse jeito, e vou anotando sempre. Esse teu, eu acho que esse teu, essa sua busca, né, é Uhum, incansável. Eu acho você incansável nisso, né? Você está sempre buscando isso e se superando, né, e se desafiando. É importante a gente se desafiar também. E isso sim. faz com que você se torne um arteterapeuta, né? E isso vale para todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo, né? Quem está estudando, ou até aquele que se formou, está trabalhando, mas de repente se acomodou um pouco, né? Então, e colocar essa parte do artista para funcionar. Você falou, vou ser um arteterapeuta artista. Seja bem-vindo ao grupo, né? Eu adoro isso, né? Eu, inclusive, quando eu faço terapia, né? A minha terapeuta tem que ser arteterapeuta e artista. Isso é uma coisa que eu faço questão, sabe? Para mim é um pré-requisito, para mim, né? Não é que isso Uhum, seja para todos, para mim é. Para trabalhar comigo tem que ser, né? uhum, Então, assim, eu acho isso muito importante. Isso faz também com que você se torne um arteterapeuta, né? Que daqui a pouco você está formado, né? sim, sim, daqui Eu a não sei quanto pouco. tempo tem, mas acho que um ano, daqui a um ano, acho que você deve estar terminando. Um ano e pouquinho, por aí. Um ano e pouquinho, um ano e meio, assim. Então, Uhum, e não ser aquele arteterapeuta que é replicante, sabe assim? Repete, eu faço uma oficina, tenho uma ficha da oficina, escrevo tudo da oficina, depois eu vou repetir essa oficina exatamente como eu fiz, né? Eu vou pegar aquela consigna, vou usar aquele material, vou fazer daquele jeito, né? Então, assim, eu vou ler um conto e a prática daquele conto é essa, né? Então, tem uma coisa estruturada que eu vejo muito, né, vi muito, né, em colegas, essa uhum, questão assim de repente fica num aprisionamento, né? Então essa criatividade que a gente defende ser tão importante para ser colocada em ação e a gente deseja que o nosso cliente ative, né, a sua criatividade e crie coisas novas, muitas vezes o profissional se coloca nesse lugar e repete coisas, né? Então lê o mesmo conto, faz a mesma prática, usa o mesmo material, né? Então isso, aquela segurança, né, de vou fazer assim, não significa que você não possa, né? De repente alguma coisa até que eu fiz na minha formação, a leitura de um conto, e vou ter uma prática parecida com a que eu fiz, não é que seja uma coisa que você não possa fazer, não possa usar, mas uhum, eu percebo que quando esse profissional não passa por esse processo da experiência artística, de experimentar e desconstruir coisas, né, e reconstruir, ele corre o risco de ser aquele profissional que fica repetindo receita, né? Então eu uhum, vejo isso muito, inclusive em alunos que às vezes me perguntam: ah, mas isso aqui, material, eu uso este material para quê? Né? Então, uhum, como se tivesse assim, um material para cada coisa. Existem qualidades do material? Existem determinantes do material? Sim, existem. aham, Mas nem passa por aí, né? E uhum, assim, como é você experimentar aquele mesmo material para objetivos completamente diferentes, né? E exatamente. aliás, isso é uma coisa que eu vou falar aí na sexta-feira, na live de sexta-feira, o tema vai ser controle e aquarela. Né? E tem uma coisa muito interessante, porque quando a gente vê um material, um artista falando de um material, é completamente diferente de um terapeuta falando do material. Eles falam coisas opostas. E aí é muito Uhum, interessante quando você escuta o artista, né? Isso coloca você para pensar também como aquilo como explorar muito mais, né? Muito mais a fundo aquela experiência com aquele material, né? Entendendo como ele também se desdobra, né? E como ele também sim, muda. É aquela coisa, né? Você tem uma coisa para dizer, você quer expressar alguma coisa, você vai fazer aquilo com qualquer material que você tiver. Você falou essa coisa da pandemia, né? Que você estava em casa, tinha pouca coisa, não quis comprar e tal, nem comprou muita coisa. Aí você precisa, e essa expressão como uma necessidade, né?
Aí você vai deixar de fazer porque não tem material? Você vai dar um jeito, você vai achar alguma coisa. Então, essa Exatamente. experiência foi muito importante até na pandemia, né? Dessa coisa dessa capacidade de olhar para as coisas que estão em volta, olhar para aquilo que você já tem, olhar para as possibilidades dentro daqueles recursos que estão ali para você. E entender que é Uhum, possível, né? Você se expressar. Não tem aquarela, então não vou fazer, né? Eu não uhum, tenho lápis amarelo, então não posso fazer o sol. Sabe aquelas coisas assim? Então você sai completamente dessa situação e se reinventa, né? Isso eu exatamente. acho Até muita. Oi? é um desafio, né? A gente vai se desafiando o tempo inteiro, né? Eu já fiz trabalhos até com cinza de incenso, né? Desenhando Incenso. com cinza de incenso e vamos lá, vamos ver no que vai dar isso. E se eu pegar essa tinta, sabe? E vou experimentando, que eu acho que o legal tá nisso, né? E vejo a história da arte, né? Uma coisa que a gente sempre está falando por aqui, como uma ferramenta, assim, sabe? Auxiliar muito potente para a terapia, que pode muito é, nos ajudar, né? Uma coisa que você sempre fala, a gente pode estar aplicando isso com os nossos clientes sem estar mencionando da história da arte, né? Isso está por tudo, isso está por trás. Você pode falar? Sim, você pode falar também. Mas se você não quiser, você não fala, né? Mas eu Mas acho que você sabe, né? Você a gente sabe. sabe, mas eu acho que o importante é essa ação, é esse movimento de começar. Até lá no teatro também, para os alunos, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. Faz, começa, pega um livro, e aí É o surge primeiro alguma coisa. rabisco, a primeira palavra, o primeiro gesto, né? E aliás, o teatro eu acho que ajuda muito nessa questão do improviso, né? Vocês trabalham Sim, muito, imagino, sim, trabalhem aham. muito com improviso. A gente trabalha muito Então, com improviso. acho que eu preciso fazer aula de teatro, Zé, de Vamos teatro, Edson. fazer, vamos fazer. Acho E que eu uma, preciso. Eu uma... sempre tive uma vontadezinha, assim, sabe? Eu fiz na faculdade e Uhum, foi uma disciplina da faculdade, a licenciatura em artes, que era a que eu mais tinha dificuldade, né? Mas foi uma das que eu achei mais importantes para mim, porque quando eu fui fazer a licenciatura em artes plásticas, eu já era arte terapeuta. Então eu fui fazer. Não, já não, eu fiz junto, né? Terminei a licenciatura um ano depois da arte terapia. uhum. Então, quando eu entrei, já estava com esse olhar, né? Mas foi uma experiência assim transformadora, importantíssima, né? Para mim, as aulas de teatro da faculdade, assim, foi muito surpreendente, assim. É muito E eu legal. descobri coisas a meu respeito. É Uhum. muito É muito legal. importante. Então, Já assim, me às fala. vezes a arte, você não está fazendo terapia, mas a arte pela arte, ela também, ela já traz em si, né, aquela possibilidade de estar te mostrando coisas, se você quiser Sim, ouvir, né? A não, experiência da arte verdade. pura, né? O teatro também é incrível. E assim, uma experiência que aconteceu comigo, vou contar aqui rapidamente. Não sei nem se eu já te contei isso, né? Tem um amigo meu que ele estava produzindo um espetáculo e ele falou assim, poxa, Edson, eu curto tanto o seu trabalho, esses experimentos que você faz, né? Acompanho lá, e de colagem e tudo mais. Eu queria que você fizesse uma arte para o espetáculo com colagem, alguma coisa assim. Aí eu, tudo bem, a gente conversou sobre o que era o espetáculo e tudo mais. Eu falei, beleza, vou pegar. Aí comecei, pego um papel, amasso, desamasso o papel, jogo cola, escrevo com cola, joguei café em cima. Enfim, eu fui experimentando isso, aí experimentei, mostrei para ele, peguei a sensação desse material, e aí depois eu falei assim, agora deixa eu ir pro digital agora. Deixa eu ir pro digital. Aí fui pro digital, fiz toda a arte no Canva, que ficou assim,
muito legal, né? Foi aprovado e foi usado, mas achei muito curioso como foi importante eu estar ali com o material, sabe? Com o papel, com o café, com a cola, com o rasgo, com a colagem. E aí, depois que eu me fortaleci com esse material, com essas experimentações, e eu passei para o digital, e aí, sabe, e o negócio aconteceu, e se você olhar esses meus experimentos, você consegue, opa, entendi isso que você experimentou aqui, tá aqui no digital, sabe? Foi uma coisa assim muito curiosa, né? É, pensar no digital como esse prolongamento, né? Então, assim, o celular, esse prolongamento da gente, não uma coisa desconectada, né? Então, assim, você fez quase que um aquecimento, né? Aquela Isso, coisa, um aquecimento criativo, e depois você foi sentar no computador, né? Esse outro ambiente, né? Mas você já estava, as suas ideias já estavam mais soltas, né? uhum. Acho que deve ter. Você não tinha me contado essa história, não. Depois eu Mas vou eu te acho mandar isso a arte muito. para você ver. Pois Depois é, eu... depois eu quero ver. Eu não sei se está no teu perfil, depois eu quero ver. E você também fez uma coisa interessante, você estava com uma peça em cartaz, né? Bruxas de Salem, Ah, e sim, você fez também um processo da construção, né? Do personagem. Você fez uma coisa para você, né, ali. E sim. você foi usando esses recursos da arte terapia, né? Você foi construindo imagens no processo, né, no laboratório ali do teatro, além de todos os exercícios que devem ter tido para os atores, né? Uhum. Você fez, além disso, o seu trabalho de imagens, né? Exatamente Então, no esse próprio também é um texto, no campo. próprio texto. No próprio texto, isso é uma coisa muito interessante para o arteterapeuta atuar, né, também nesse aquecimento, nessa construção de uma obra de teatro, de dança. Né? Eu trabalhei na construção de um espetáculo de dança, então fiz Uhum. algumas dinâmicas de trabalhos de arte-terapia com o grupo. Né? O tema do espetáculo era autorretrato. Então, fizemos alguns exercícios, né, para a construção da ideia, né, do espetáculo, junto com os bailarinos, diretor, coreógrafo, todo mundo participando. Então, é um campo também interessante, né, para esse profissional, né, de estar entrando também nessa. Como é que a arte terapia pode ajudar na construção de um espetáculo? Exatamente. Né, de Eu vi aquele dança, de texto, teatro. né, o próprio texto do espetáculo, eu falei, vou preencher com isso. Aí eu comecei a buscar imagens, comecei a fazer colagens, né? A colagem sempre acaba me dando o start, e aí depois eu fui com tinta, depois a própria diretora sugeriu um exercício de escrita criativa, e eu fui preenchendo esse texto, né, com esses experimentos. E foi muito legal, foi muito bacana. Eu penso até em escrever sobre isso, né, a arte-terapia Não no é? processo do ator, né? Exatamente. E escrever, você fazer o seu registro também, de falar sobre as suas experiências, né? Porque isso também, quando eu falo de repertório, né, o arteterapeuta também tem o seu repertório. Então, esse seu Sim. repertório é o repertório de experiências suas, né? Como Uhum. é que você vive aqueles processos, né? E aí tudo isso também vai ajudar você a ver o processo do outro, que é Sim, diferente do seu, né? É uma que coisa é diferente, diferente ele do pode, né? meu. Uhum. Mas isso tudo vai também compondo aí o seu repertório, né? Como arte-terapeuta, Aham, né? E eu total. acho isso muito legal. E assim, antes Eu tenho mesmo, vários. tem Fala. mensagens aí, antes mesmo da gente começar aqui a live, eu estava experimentando que eu tenho que fazer um trabalho só para o mês que vem, né, lá no meu curso de formação, e aí a gente tem que, enfim, passar uma consigna, né, falar sobre um assunto. E eu estava ainda agora, antes da gente começar a live, experimentando. Ah, deixa eu experimentar isso. Como é que seria assim? Ah, ok, legal. Agora deixa eu tentar dessa outra maneira. Não vou falar em detalhes aqui, porque podem, eu não quero dar spoiler pro pessoal da minha turma. Mas eu estava nesse Tá bom. momento. Então você vai ter que vir na semana que vem, você vai vir falar alguma coisa desse trabalho.
Você né? trabalha só para Gostei, gosto de outubro. conversar com você aqui. Eu vou dar uma olhada porque tem algumas Sim, sim, mensagens. Tem sim. a Maria Tereza, que está no curso, né? Está no programa de arte moderna. A Sandra, deixa eu ver aqui, que tem alguns textos. Vou tentar botar lá no início, deixa eu ver o que que tem. É, é porque eu vi Maria Tereza, ela escreveu alguma coisa. Deixa eu achar aqui. Ah, sim. Ela, em 2012, ela fez a formação em arte terapia em Belo Horizonte, no Integrarte. Tem 10 anos. Então, e agora ela fez a formação há 10 anos atrás, em 2012, e agora está fazendo comigo, né, o programa Arte Moderna para a Terapia. E estamos experimentando muitas coisas. A Maria Tereza acompanha bastante as lives de sexta-feira, né? E ela sempre faz os exercícios, né? E compartilha com a gente. É Uhum. muito legal. Andréia Cardoso Coelho, experimentar o improviso é libertador. Verdade. Você vai ver quando é essa. Peraí. Ah, sim. Alguém quer. Peraí. Alguém ficou confusa. Quero spoiler. Ah, tô vendo É, aqui. é. Não sei exatamente com o que que ela ficou confusa. Mas Ah, assim. Hã? acho que foi com um experimento. É a Mulher em Poesia, a Valéria, que é uma amiga minha, uma arteterapeuta maravilhosa de Santos. Acho que é Santos, né, Valéria? Me corrige aí. E a gente até se encontrou no congresso de, de arte terapia e eu acho que ela ficou curiosa com a questão que eu disse que eu estava fazendo, experimentando a consigna aqui para passar no trabalho lá do meu curso. Pois é, você não vai poder contar, porque Só em sim, não pode outubro. tornar público o trabalho do curso que nem apresentou Nem ainda, né? apresentei, estou no Você vai ter momento que de ficar com a sua experimento. curiosidade. Exatamente. Mas essa questão de experimentar o improviso ser libertador, eu concordo com isso, né? Eu acho que você falou Sim. bastante sobre isso aqui, né? Mas então acho que a gente vai ficando por aqui, Uhum. né? É, Então eu queria te dar assim os parabéns, né? Quem sabe aí em algum momento a gente não cria um trabalho aqui junto, efetivamente, um grupo terapêutico de pessoa aqui no Ateliê Locos, né? Porque tudo assim, Certeza. arte para terapia, só para explicar aqui para quem não me conhece há muito tempo, né? Então tudo começa com o Ateliê Locos, né? Então tem o Ateliê Locos que foi criado em 2017 e aqui dentro tiveram alguns desdobramentos, né? Então um dos desdobramentos do Ateliê Locos foi esse grupo arte terapêutico Pintando Arcanos, né? Que tem a jornada Pintando Arcanos. Mas ele teve passou a ter uma personalidade tão forte que ele se tornou um outro perfil do Instagram, né? Que é o Pintando Arcanos. Né? Então, para quem não conhece, vai lá e começa a seguir a gente lá, né? E Uhum. lá sou eu e Maria Tereza Rocha, que também é arte terapeuta. E um outro desdobramento do Ateliê Locos foram os cursos de arte para terapia online, né? Então, Uhum. esse perfil do arte para terapia, ele acabou sendo um lugar onde se concentram, né? Essa questão do curso, né? De História da Arte para terapia online. Então, ele acabou sendo um perfil especializado nisso, né? E o Pintando Arcanos ser especializado nessa questão da arte-terapia e do autoconhecimento com o tarô. E o Locus é um ateliê, ele é um espaço físico também. Né? Então, o ateliê Locus ele tem os atendimentos de arte-terapia, tem ateliê livre, então tem essa parte. Tem uma parte online, tem a parte presencial. O ateliê fica em Copacabana, né? Então quem quiser conhecer, ele existe, né? A gente está aqui sempre na tela, mas a gente existe, né, E Edson? A é um gente está espaço num lugar maravilhoso, é também, um espaço um muito bom. espaço maravilhoso. E acho que agora também, né, a gente está realmente as coisas precisam estar, o presencial precisa estar também sendo fortalecido, porque também teve uma mudança de hábito, né? Sim, Dessa busca desses cursos e desse conhecimento fica muito nesse formato online, o que é ótimo, porque você consegue
alcançar pessoas de vários estados, vários países, vários lugares. Uhum. Tem também essa, cada um administra, né, o seu curso, mas também a gente precisa contemplar esses encontros, né, presenciais. É E uma coisa que importante. você falou, lembra quando você foi no congresso de arte terapia, né, que eu não podia, mas que você foi o primeiro evento presencial que você foi, né? Exatamente. Eu Então, fiquei nossa, que diferente! Agora eu emocionadíssimo. estou encontrando as pessoas você falou uma coisa muito interessante. Você falou assim: ah, eu consegui experimentar a arte terapia presencial, porque Sim, você faz parte do grupo que só conhecia a arte terapia online, online. né? Eu Que fiquei era uma coisa assim, proibida, não existia, e você é, só conhecia isso. E de repente, fiquei muito nossa, existe arte emocionado. terapia presencial. Porque o online alcança assim, né? Chega. Sim, E aí sim, quando eu fiz o presencial, eu falei, caramba, a arte terapia é tudo aquilo que eu conhecia maravilhosamente e é mais essa mais isso, coisa e enorme mais isso. aqui, né? Até É a enorme. Valéria que está aqui, né, Mulher em Poesia, que eu participei de um workshop com ela maravilhoso, fiz uma performance lá também muito legal, né? E fiquei muito emocionado com isso. Foi meu primeiro evento presencial. Não é? Maravilhoso. Uhum. Então tá, acho que a gente vai ficando por aqui, né? Você está super convidado para voltar, Quero né? voltar, quero te É, agradecer pela oportunidade, agradecer por tudo, por todas as trocas, por tudo que eu aprendo com você. Gratidão, muito obrigado pela oportunidade. super, eu também estou super grata, assim, muito obrigada por estar aqui, estar compartilhando. Eu acho que o objetivo aqui é sempre a gente estar se ajudando e a gente crescendo junto, né? Uhum, Então, essa ideia de fortalecer a arte na terapia é uma coisa que tem que se fazer junto, né? Não é uma bandeira de uma pessoa, né? É um grupo de é, pessoas interessadas nisso e essas pessoas têm que estar colaborando, né? Tem que estar trocando. Então aqui esse espaço aqui também está aberto, né? Para alguém que quiser vir participar, né? Trazer compartilhar suas experiências aqui. Também escreve aqui nos comentários desse vídeo que vai ficar gravado se gostaria de participar de alguma live, né? Acho que vamos marcar outras lives aqui, Edson. Foi muito bom vamos, falar com você. vamos E sim. lembrando que papo de terça, toda terça-feira, às 20 horas. E a live Arte e Terapia, sexta-feira, às 8h30 da manhã, com exercícios e práticas para você desenferrujar as mãos. Não é isso? Exatamente. Então, muito obrigada. Obrigado, E a boa gente se noite. vê sexta-feira de manhã ou terça-feira às 20 horas. Beijo, muito obrigada a todos. Muito obrigada, Edson. Beijo, Beijo para beijo para todo você. mundo, Boa boa noite. noite.